Métrica, como que eu vou saber a hora de irrigar, quantos por cento do meu custo por hectare eu vou determinar, professor Glaucio, para que eu possa fazer, para viabilizar ou não? E é viável eu aqui em Campos Gerais fazer irrigação? Então, é o seguinte, tem-se estudos que falam que 5% seria o custo da irrigação, né, representaria 5% do custo total, né, que você tem de produção. Nesse sentido, assim, a nossa região aqui, ela tem uma incidência de chuva, né? Então, o índice pluviométrico aqui é interessante. Então, não tem-se tanto a necessidade de irrigação. Contudo, estudos comprovam que mesmo que tenha aqui é satisfatória essa questão de chuva, você irrigando, você vai ter maior produção. Então, nesse contexto, com maior produção e tendo 5% de custo, né, dentro do contexto, se você se planejar e analisando o quanto você produziu com essa irrigação, né, também tem que averiguar se é viável essa questão, você pode ter uma produção com uma porcentagem de ganho muito maior com a questão que envolve, por exemplo, em relação ao custo dessa irrigação. Um comparativo que está aqui na pauta, na tabela 1, ela diz o seguinte, que você consegue sair de um café tradicional ou convencional, não irrigado, uma produção de 39. E o irrigado, ele consegue produzir até 70, são os números do curso. Isso. Dessa publicação. Professor Otto? Essa publicação, então, interessante. Isso é um trabalho que foi feito pela Embrapa, Sete Lagoas, mas aqui na região. Foi feito aqui em Varginha, foi feito aqui em Lavras. Então, foram trabalhos e pesquisas feitas aqui na região. O que eu quero deixar bem claro, e só complementando o que o Glaucio disse, é o seguinte. Obviamente que aqui as condições climáticas são favoráveis. Ou seja, o índice pluviométrico nosso é muito bom para a necessidade da cultura de café. Só 1.500, 1.600 milímetros por ano. E são bem regulares. Então, quando a gente fala em irrigação aqui nessa região, a gente pensa em irrigação, meu amigo, complementar. A irrigação complementar é aquela que, no momento que não está ocorrendo, aqui tem período que não chove. Né? Então, chove-se muito bem, mas em agosto, setembro, fica sem chover. E para você ter uma ideia, é exatamente nesse momento, Ademir, que começa então a floração, que é uma parte fundamental, né, principal na produção, na produtividade e na qualidade do café. Então, nesses momentos, às vezes não chove aqui. Então, você faz uma atividade, uma irrigação complementar. Então, o que significa isso? Tem dados comprovando que as pessoas têm tido aqui na nossa região 30% de aumento em termos de produtividade. Eu trabalhei muitos anos, 35 anos com irrigação e com projeto de irrigação e com consultoria em irrigação na região. Diga-se de passagem, não seca, mas com intensidades pluviométricas irregulares, que foi a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, por lá. Então, lá nós tínhamos que irrigar, de fato. Irrigarmos, né, o ano praticamente todinho. Não, obviamente que na ocasião de chuva não se irrigava, mas lá o período seco era maior. Entendeu? E lá nós tínhamos que irrigar. E a resposta do café lá é melhor, por conta das temperaturas, porque o café também depende muito, né, de temperatura, ou seja, o café é muito bom com temperaturas acima de 19 graus Celsius, né, com condições menores, obviamente, que a produtividade e outras coisas mais. Então, uma produtividade, a qualidade do café é melhor. Então, imagina você numa condição dessa favorável, com condições climáticas, com condições de altitude e com condições de água no momento certo e na quantidade certa, você tem respostas melhores, não tem nem dúvida. Muito bem. Professor Glaucio, alguma coisa? Não, perfeitamente. Tudo que o professor Otto falou é bem interessante e tem que se envolver nessa questão, focando como é uma irrigação complementar, focando nesses meses, né, em que há, no caso aí, períodos, né, em que a chuva não é regular. No caso aí de agosto, julho, né, que são períodos mais de seca, seria viável, então, a implantação do sistema de irrigação. E tem até estudos que envolvem a questão de estresse hídrico, né? Então, você deixar o café, né, um período sem nenhum tipo de irrigação e depois você implantar essa irrigação de forma abundante
de forma, vamos dizer assim... volumosa, né? E de tal forma que essa irrigação, ao ser aplicada, ela faz com que a floração ela seja feita de maneira homogênea. Uniforme. Eu posso só fazer um adendo aí? Eu não diria volumosa, porque quando você fala volumosa, eu diria que nós estaríamos aplicando uma lâmina além daquilo que a planta precisa. Na verdade, não é. A gente não deve nunca aprender a aplicar assim, a demanda hídrica da cultura no dia. Quando o Glaucio comentou em estresse hídrico, isso é importantíssimo, é um fator preponderante. Mas aqui nas nossas regiões, obviamente que isso não acontece. Normalmente acontece nas regiões mais secas, no norte de Espírito Santo, no Café Conilon, ou lá no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, com outras situações nas quais a gente irriga o ano inteirinho. E o período crítico, que é agosto e setembro, quando a possibilidade da florada, né, ou da fase de floração começar a extinguir, aí sim a gente começa a irrigar novamente. A gente fica, então, por exemplo, o tal de estresse hídrico lá é feito da seguinte forma: para-se meados de junho, 60, 70 dias, e depois entra-se novamente com a irrigação. Não que a gente aplique uma lâmina volumosa, não. A mesma quantidade que evapotranspirou naquele dia. A demanda evapotranspirativa do dia. Por isso que eu estou te falando que irrigar não é molhar. Demanda de conhecimento técnico, demanda de instrumentos fundamentados, de alta tecnologia, para que isso possa ser feito. Então não é qualquer um que vai sair falando que estou fazendo irrigação. Não, demanda de conhecimento. Por isso que a gente está aqui com a proposta, viu, Ademir, de fazer com que os nossos alunos lá de agronomia saiam com essa competência, que possa realmente, de fato, passar essas informações, essas orientações para os cafeicultores que pretendem irrigar café aqui na região ou em outras regiões. A ideia nossa é isso, que o nosso profissional lá de agronomia da FACICA tenha essa competência. Isso que é uma das propostas nossas, e a gente tem várias disciplinas que contemplam. Tem a cafeicultura, tem a irrigação, tem a hidráulica e tem o manejo de irrigação, que é fundamental. Espero que os nossos agrônomos sejam, de fato, aquele agrônomo diferenciado. E não esqueça, hein? Vestibular de inverno agora, vamos lá se matricular lá, fazer as inscrições, tá bom? Pode ser, Franinha? É isso aí, não é? É isso aí, continuamos aqui, professor Otto, sempre empolgado. Só para que um amigo ouvinte possa entender um pouco, no início do período chuvoso, com precipitações muitas vezes atrasando e começando no final de novembro e até o início de dezembro. Depois outro item, no final do período chuvoso, com o término das chuvas mais cedos, em abril, e em veranicos, janeiro, fevereiro. Então, esses pontos são levantados. Agora, aqui, queridos, eu gostaria que vocês explicassem. Tá, nós estamos falando de irrigação, é possível aqui na região, Agora, qual o grande objetivo da irrigação? O que eu quero com ela? Parece que o professor Glaucio já tinha soprado aqui, garantiu uma uniformização do fruto, mas o que isso resulta? Bom, quando você produz, né, você produz café, você pode ter várias floradas na mesma época, né? E isso, o que acontece? Você vai ter frutos que vão maturar, né? E frutos que às vezes estão verdes. E aí o que acontece? Quando você tem uma uniformização, você vai ter uma produção uniforme, você vai ter um produto, consequentemente, melhor qualidade, porque você vai ter... A granação igual. Toda a produção toda igual. E a qualidade da bebida vai ser melhor. Vai ser melhor. Então, o ganho em cima disso é vantajoso com essa uniformização. Isso para qualquer cultivo, né? Tanto para o café, quanto para qualquer outro cultivo que seja sendo analisado. Tá. Então, na verdade, a irrigação, esse planejamento, esses cálculos de custo, essa atenção para a cultivar, ela não necessariamente se aplica só ao café. Estamos ao café e o agrônomo, formado pelo curso da FACICA, ele sai capacitado nas mais diversas áreas para o uso racional dessa tecnologia. Então, a gente fala muito em irrigação e tal, mas na verdade uma das principais vantagens da irrigação não é só aplicar água de forma adequada e racional. A gente utiliza e otimiza o sistema também para outros fins, principalmente para fazer a aplicação de outros produtos que são fundamentais para o desenvolvimento da cultura, fertilizantes, defensivos e tudo mais. Então, veja bem, é uma ferramenta que a gente tem que otimizar o uso. E para otimizar o uso, tem que ter conhecimento técnico, Ademir. Então, por exemplo,
exemplo, fazer a fertirrigação, que é a aplicação de fertilizantes, via tudo irrigação, não tem nada que você entrar com máquina mais em lavoura, faz tudo via fertirrigação. Também aquela socagem no compactação, solo. São vários fatores que você evita. Compactação, você evita os custos que você tem com máquina, você evita o estresse da planta. Exatamente. Outro, você faz uma irrigação localizada. Você imagina você colocar o fertilizante ou o defensivo na onde, ou no momento, ou no local que a planta precisa de fato. Então, isso é muito mais importante. Você otimizar o sistema de irrigação, não só para irrigação, mas aplicar produtos também que possam ser compatíveis via irrigação, que a gente chama de fertirrigação, ou de uma forma mais generalizada, que é a quimigação, que é a aplicação de produtos químicos via irrigação. Então, isso é fundamental. Não é só irrigar, não é só aplicar água, mas usar do sistema para outros fins, otimizando o sistema. Isso diminui muito os custos de produção para aquele cafeicultor que está trabalhando com a irrigação. Então, essa é uma das outras grandes vantagens da cafeicultura irrigada. E esse desvendar de óleos se dá pelo planejamento, né, Glaucio? Exato. Porque sempre... eu inicialmente estava pensando só em água, agora vocês estão falando de fertirrigação. Sim, então tudo envolve, né, essa questão da aplicação de fertilizante, inclusive o professor Otto citou essa questão da irrigação localizada, então você tem a questão da aplicação do fertilizante somente aonde realmente a planta vai consumir, né, o sistema radicular da planta, onde ele se encontra. Então você tem consequentemente aí uma redução nesse custo, né, que envolve o fertilizante, porque aí você vai aplicar somente aquilo que a planta precisa, no momento que ela precisa. Exatamente. E no local que ela precisa, exatamente na área de atuação do sistema radicular. Isso é muito importante, só para complementar tranquilo. O que é minha área, eu gosto, eu faço questão que o meu mestrado foi nessa área de quimigação, mas um dos fatores fundamentais, que é principalmente na fertirrigação, é que você imagina se nós tivéssemos que fazer 2 a 3 aplicações de fertilizante via trator, custos e outras coisas mais. Isso não é o ideal. O ideal é que você, ao invés de aplicar 2, 3 vezes, você faça isso em 10, 12. Porque se você parcelou, a possibilidade de absorção para a planta é muito melhor. Ao invés de você aplicar 50 gramas, você aplica 10 gramas. As perdas de nutrientes são muito menores. Você perde muito menos por lixiviação, por volatilização e outros fatores, né? Que você poderia estar perdendo esses nutrientes. Então, para a planta é muito melhor. E a resposta da planta... E outro, você aplica o produto dissolvido, solúvel, de forma assimilável para a planta. Então, para a planta é excelente. E uniforme, isso é muito importante, porque a gente avaliou o sistema de irrigação aplicando fertilizantes e outros produtos, e a gente chegou na conclusão,